A paz do Senhor, meus irmãos, todos os nossos membros e congregados do nosso campo Castanheira e a todos os que estarão vendo esse vídeo nas nossas redes sociais. Estamos em mais um devocional nesta manhã, no nosso propósito dos 12 dias de oração para obtermos 12 meses de bênção. E nós chegamos ao 10º dia da nossa campanha de oração, e esse 10º dia representa o mês de outubro. E nesse dia, que representa o mês de outubro, o nosso propósito de jejum e oração é orarmos pela nação brasileira e orarmos por todas as nações do mundo. Mas em especial, orarmos por esta nação onde nós estamos, a qual nós fazemos parte. Não é à toa que eu coloquei o mês de outubro, o 10º dia da nossa campanha no mês de outubro, não é à toa. Exatamente porque no mês de outubro nós temos as eleições. E esse ano é ano eleitoral. É ano em que vamos decidir as governâncias da esfera federal, deputados estaduais, deputados federais, deputados senadores, governadores e o presidente da República. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, nós, os brasileiros, mas em especial os cristãos. A Igreja de Cristo, ela tem uma responsabilidade. E qual a responsabilidade, pastor? Primeiro, está em oração. O Senhor te chamou para você buscar a Ele. O Senhor te chamou para você adorar a Ele. O Senhor te chamou para você exaltar a Ele. Não foi outra pessoa, Aqui o Salmo 33, versículo 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O teu único Deus tem que ser o Senhor. A igreja não foi chamada para estar idolatrando o homem. A igreja não foi chamada para colocar a sua confiança em homem. A igreja não foi chamada para estar com a sua fé em homem. A igreja foi chamada para colocar a sua fé, a sua confiança inteiramente em Deus. Não que a igreja não possa se envolver com política, de maneira nenhuma, que eu não sou leigo a ponto de falar isso. A igreja ela tem que estar envolvida, sim, na orientação do seu povo. Mas a igreja não ficou para estar idolatrando ninguém, para estar ovacionando ninguém. O único que se deve ser adorado na igreja é Deus. Quando a nação entende que a confiança dela tem que estar em Deus, essa nação, ela é uma nação abençoada. Mas isso tem que começar pelos cristãos. É o cristão que tem que primeiro fazer a parte dele. O Senhor te chamou para você orar, para você apresentar a Deus: Senhor, aqui a nação brasileira, esse ano nós estaremos em ano de eleição, Pai. Senhor, coloque a pessoa certa, orienta o nosso povo, fala o coração do nosso povo para colocar a pessoa certa. E aí você chega lá, no dia de você votar, aí você vai votar no seu candidato, sabendo que é o Senhor quem vai direcionar, mas quem vota é você. É você que escolhe a pessoa que vai direcionar os rumos da nação brasileira. É você que escolhe quem vai direcionar os rumos do estado do Pará, quem vai estar na Câmara Federativa, no Senado. É você que escolhe. É você que vai olhar a esta pessoa, avaliar ela, o seu candidato. Mas não coloque nele a sua confiança, não. Veja se ele tem os mesmos princípios. Veja se ele pensa igual você, se ele defende a família, se ele defende os bons costumes, se ele defende uma sociedade justa, se ele defende o crescimento realmente de todos. Se ele faz isso, se ele condiz com aquilo que você pensa, com aquilo que você defende, esse deve ser o candidato que você deve votar. Mas entendendo que quem direciona tudo é o Senhor.
Quem coloca e quem tira é o Senhor. E às vezes o Senhor não coloca, não é por outra coisa, é porque às vezes você está com a sua confiança total nessas pessoas. E Deus não lhe chamou para você estar confiando em homens. Deus lhe chamou para a sua confiança estar em Deus. Então o seu papel esse ano, cristão, é você primeiro e a tua igreja orar pela tua nação. Quer ver? Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele ainda diz mais: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quando você realmente se converter, quando você realmente ouvir a voz do Senhor teu Deus, quando você se humilhar diante do Senhor teu Deus, então o Senhor, Ele vai sarar a nação brasileira. Então o Senhor vai trazer paz sobre a nação brasileira. Então o Senhor vai repreender o mal da nação brasileira, porque a igreja está diante do Senhor, não está balançando bandeira para candidato, ela está de joelhos dobrados, dizendo ao Senhor nosso Deus: toma conta da nação brasileira. A igreja, se você entender realmente qual é o seu papel, aonde você tem que estar humilhada, você vai ver que Deus realmente sarará a nossa terra. Mas enquanto você estiver com a sua confiança em homem, enquanto você estiver com a sua confiança em coisas materiais, tenha certeza, Deus não vai fazer absolutamente nada, porque Ele não pode. A gente não pode servir a dois senhores. Não. A gente tem que servir a só um Senhor. E esse Senhor tem que ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos que orar sim. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: admoesto, pois, que antes de tudo se façam súplicas e orações, e intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Qual é o teu papel, igreja? Fazer orações e súplicas. Não é estar envolvido em política aí. Não. Enquanto você está perdendo tempo falando de política, tem almas para serem ganhas. Quer falar de política? Se candidate e vá defender os seus princípios aonde tem que ser defendido. Cristão ficou para anunciar o evangelho. Cristão é cristão, político é político. Agora tem gente que quer usar a igreja. Não, a igreja não ficou para ser usada. Mas eu entendo que nós temos que se envolver sim, mas nós temos que primeiro estar de joelhos dobrados, orando por aqueles que estão governando, para que Deus direcione e fale no coração deles. Se não está dando certo, Senhor, esse ano tira, coloca no nosso coração a pessoa certa para colocar lá esse ano, e assim a igreja vai cumprindo o seu papel. Que possamos realmente este ano entender que o primeiro, quem deve ser buscado, honrado e engrandecido na nação brasileira é Deus. Depois você vai cumprir o seu papel como cidadão. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe esse ano de eleição e que possamos escolher, que Deus venha colocar no nosso coração e possamos escolher a pessoa certa para direcionar lá, mas entender que aquele só é um homem e que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Que Deus te abençoe, igreja, que Deus abençoe a nação brasileira.